Amém, queridos. Domingo passado eu dei início ao tema Profecias, Marcas e Batalhas. Eu quero dar continuidade a essa pregação. Espero terminá-la hoje, porque é um assunto um pouco extenso. Mas vamos lá, o que acontece? Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações, nossas mentes, Deus, voltadas em reverência ao ensino da Tua Palavra. Que o Teu Espírito ministre ao nosso espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo sobre as 4 facetas daquilo que se refere à questão das profecias. E lá no Antigo Testamento já Deus estabeleceu algumas coisas para o povo de Israel antes deles entrarem em Canaã. Lembram disso? Eles estavam 400 anos no Egito, haviam saído do Egito, peregrinaram por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, da forma como eles confrontaram Deus, como eles blasfemaram contra Deus por diversas ocasiões, e isso acarretou, então, num tempo de 40 anos no deserto, para uma viagem que era para ser em 1 semana, 2 semanas no máximo. Aquilo, por causa do pecado deles, levou numa peregrinação de 40 anos no deserto, até que todos eles morreram. E, inclusive, o próprio Moisés, que foi o último daquela geração a morrer, com exceção de Caleb e Josué, que foram os únicos 2 que Deus liberou para que entrasse na terra de Canaã. E nós estamos vendo que, então, a partir daquele momento, era o momento em que Moisés, no livro de Deuteronômio, nos primeiros capítulos, ele começa, então, a trazer novamente em memória, olha, essa nova geração, vocês não sabem por que vocês chegaram aqui nesse tempo de 40 anos, mas ele começa a relembrar toda a peregrinação que os pais deles tiveram, até chegar então nesse momento em que finalmente todos eles haviam morrido e só estava ali Moisés. O único que tinha sobrado estava ali, aquele gigante, o homem que Deus tinha chamado para libertar Israel do Egito, o homem quem Deus usou para operar a libertação no Egito. Então Moisés está ali diante do povo, e antes do povo entrar na terra prometida, porque Moisés não ia entrar, ele então traz à memória tudo que o povo havia passado, tentando trazer para aquela geração, então, um pouco do temor e de memória do que tinha acontecido. Porque uma coisa que é típica minha e tua é que nós esquecemos facilmente as coisas. É isso que essa é a importância disso daqui, sempre. Por isso a importância de nós estarmos sempre cultuando a Deus, em comunhão, sendo discipulados, recebendo o ensino, porque a nossa memória precisa o tempo todo estar trazendo isso. Amém, queridos? Então, a Bíblia o tempo todo, ela é enfática nisso. Às vezes tem coisas ali que são repetitivas, mas porque Deus precisa de fato falar sempre as mesmas coisas, para inculcar na nossa mente certos valores, e ainda assim, mesmo a gente sendo muitas vezes conhecedores, de trás para frente das Escrituras, a gente ainda assim acaba pecando, acaba se rebelando, acaba fazendo algumas coisas estúpidas. E aí o que acontece foi isso. E aí Moisés começa novamente a trazer também à memória a questão da lei, que eles tinham que estar atentos às questões da lei. Então, ele vai pegar o decálogo, que seriam os 10 mandamentos, e ele vai esmiuçar o decálogo, trazendo detalhes no decálogo, que talvez, se ficou alguma dúvida, olha, quando Deus disse, não cometerás imoralidade sexual, ele estava dizendo isso. Então, Moisés vai lá, traz todos os pecados de imoralidade sexual, todos eles. E até estabelece, assim, algumas questões, por exemplo, situações de estupro, por exemplo, Ele trazia lá, olha, se uma mulher for estuprada dentro do arraial, e eles forem pegos no ato, e ela alegar que houve um estupro,
os dois deveriam ser apedrejados. Por quê? Porque como ela estava dentro do arraial, ela deveria ter gritado para que todos a ouvissem. Como ela não gritou e foi pega somente no ato, e pudesse usar aquilo como desculpa para que o cara fosse morto, ao invés dela, então ela teria esse álibi do grito. Quando acontecia fora do arraial, com grito ou sem grito, o cara era apedrejado até a morte. Ele era executado. Quando era dentro do arraial, se ela gritasse e fosse pego, ele também era executado. Então, pessoal, só precisa entenderem que Moisés ele começa a estabelecer, então, esmiuçar todas as questões da sexualidade. Aí ele vai trabalhar também todas as questões ligadas também à idolatria. Então, tome cuidado com algumas coisas ligadas à idolatria. E dentro disso, também está tratando a questão profética. Olha, vocês vão entrar num período, né, ali nessa terra, e vão aparecer alguns profetas. Então, como que é? Aquele que profetiza, como que você descobre se esse cara é de fato um profeta que fala da parte de Deus? Então, a gente viu 4 classificações dentro das profecias que estabelecem se um profeta falou da parte de Deus ou não. Então, o profeta que fala da parte de Deus e aquilo se cumpre, obviamente que aquilo foi Deus quem falou. Porém, às vezes também não, porque às vezes um cara pode falar uma profecia, aquela profecia se cumprir, mas se ao cumprir aquilo que vem em seguida afasta o povo de Deus, fazendo o povo adorar um outro Deus, então, a Bíblia fala que Deus permitiu que a profecia se cumprisse para provar o coração do povo, se o coração do povo estava em Deus ou se estava na profecia. Né? Aí eu estava dando vários exemplos, né, que a gente vê muito isso acontecendo hoje. Gente que está fazendo profecias, e, na verdade, ao invés daquilo glorificar a Deus, acaba glorificando o homem ou conduzindo para uma outra direção. Então, é possível realmente que alguém profetize e aquilo se cumpra como uma permissão da parte de Deus. É possível. E aí, obviamente, que a profecia que não se cumpre, essa não vem de Deus. Né? Essa não vem de Deus. E aí que a gente também tem que estar atento, como eu falei domingo passado, a respeito dessas questões que acontecem no meio pentecostal, onde é profecia para tudo que é lado e, né, na sua grande maioria não se cumpre, e aí ninguém leva uma pedrada por causa disso. Né? Poderia. Eu poderia. Eu acho que seria muito bom a pedrada, porque daí, né, só ia falar mesmo quando tivesse uma convicção da parte de Deus e que Deus estabeleceu. Então, não é a casa da mãe Joana. Né? Não é a casa da mãe Joana. E a outra coisa também é aquele aspecto profético que uma profecia, ela ensina algo que é contrário às Escrituras. Então, né, porque tem essa questão da profecia que é ao lado do ensino. Né? E aí a gente tem toda essa questão, então, veterotestamentária, tratando a questão profética. Daí a gente vem para o Novo Testamento, e o Senhor Jesus, em alguns textos, vocês não precisam abrir, por favor, só citar, lá em Mateus 7,15, 24,11, e Marcos 13, 22, Jesus ele fala a respeito que surgirão os falsos profetas. Então, na mesma perspectiva veterotestamentária, também no período da igreja, que se estabelece, também nós devemos estar atentos aos falsos profetas. Então, Jesus não está eliminando o profeta, a possibilidade profética. Porém, ele está falando, tome cuidado com os falsos profetas. Daí vai estabelecer na mesma questão. Claro que no Novo Testamento, mais uma vez falando, que o profeta é aquele que está aqui. Então, nesse momento, eu estou ocupando uma posição profética. Então, todas as vezes em que alguém está pregando a palavra, ele também está assumindo uma posição profética. Então, estou também profetizando na vida de vocês. Ok? Certo? Também essa é a visão que, dentro da teologia, a gente entende e enxerga a questão da profecia. Depois, lá em Mateus 24, também, no versículo 24, diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e olha o que Jesus falou, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então,
Nessas horas eu fico pensando nesse monte de gente que muitas vezes é enganada por essas falsas profecias, por esses falsos Henri Cristo da vida, né, que chega a ser uma caricatura, né, e a gente pensa assim, isso nos desafia de certa forma, né, como alguém consegue ser um discípulo do Henri Cristo? Né? Alguém pode dizer também, como alguém pode ser um discípulo do Pipe? Né? Mas eu acho que, não sei se tem comparativo, acho que não, né? Eu acho que eu rebaixei demais a minha pessoa aqui. Né? Mas você pensa isso, mas né, dizem que no tempo de Jesus, houveram mais de 30 outros Messias. Houveram vários Messias. Inclusive, tem um documentário que eu assisti uma vez, que teve um ali que bateu na trave, cara. Né? O cara fazia milagres também, o cara fazia um monte de coisa ali, e ele só teve um problema, que ele morreu e continuou morto, né? Não ressuscitou. Então, o único, de fato, que né, conseguiu firmar a sua identidade como Messias, esse foi Jesus. Mas no tempo de Jesus houveram vários. Porque por causa de Daniel, por causa da profecia de Daniel, das 70 semanas, aquele tempo era o tempo esperado. Era exatamente o tempo em que Israel estava esperando a manifestação do Messias. Então, naquele tempo surgiram vários Messias. Vários falsos cristos apareceram naquele momento, mas Jesus foi o que de fato estabeleceu e foi aquele que morreu e ressuscitou, e aleluia por isso. Amém, queridos? Em 1 João, no capítulo 4, no verso 1, João também vai dizer assim, ó, amados, não creiais a todo o espírito. Olha só o que João está falando. Toma cuidado, não é para se crer em qualquer coisa, em tudo. Então, até esses tempos eu tive que responder uma questão para um ateu, que ele colocou lá, por exemplo, porque vocês crentes, vocês acreditam em tudo. Né? Eu falei, mas quem disse isso? Porque lá em 1 Coríntios está dizendo assim, tudo crê. Né? Eu falei, né? Tudo crê. Eu falei assim, mas querido, se você lesse uns versículos mais para frente, você ia ler que está escrito assim, se alegra com a verdade. Amém? Se alegra com a verdade, não tem como se alegrar com a mentira. Então, a gente não pode crer em tudo. Então, vocês dão risada, mas vocês não sabem com aquilo que eu lido nessa vida de apologeta, tem cada coisa que, meu Deus. Continuando, ele fala, então, não creais em todo o espírito, mas provai, ele fala. Provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, João está falando do contexto histórico que ele está vivendo. Olha, já tem muitos falsos profetas se levantando. E você tem que colocar à prova esse espírito que está falando por meio dessa pessoa. Se de fato vem da parte de Deus. E aí a gente vem para um contexto do século 21, onde que se um cara fala alguma coisa aqui, eu, por exemplo, vamos dizer que eu falo alguma coisa que não é bíblico, e você se levanta contra mim e fala assim, Pipe, o que você está falando não é bíblico. O que você é? À luz do que está lá fora? Um rebelde. Certo? Você está em rebelde. Por quê? Porque para muitos pastores e teólogos, você não pode confrontar a autoridade do profeta. Isso está certo? Vocês estão com medo de mim? Estão com medo de eu falar alguma coisa e apanhar de mim? Tem que confrontar, meus queridos. Deve confrontar. Deve confrontar. Se eu falo alguma coisa aqui, uma besteira antibíblica, você fala assim, Pipe, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai desse corpo, Satanás. Amém? Certo? Porque essa visão, queridos, de que você não pode confrontar a profecia, o Espírito, isso não é bíblico. Isso é um ensino claro das Escrituras que você deve fazê-lo. Você deve colocar à prova. Você deve verificar isso biblicamente, se aquilo é bíblico de fato. Se aquele Espírito que está se falando ali é de fato o Espírito de Deus que está falando. Porque o Espírito de Deus não pode entrar em confronto com aquilo que o Espírito mesmo revelou. Amém? Já falei das experiências no meio pentecostal, muitas vezes chegar e falarem, olha, todo mundo falando,
fazendo alguma coisa que, na minha perspectiva, não é aquilo que a Bíblia está ensinando, especialmente Paulo, nessa questão da manifestação de línguas, onde você vai falar alguma coisa, e o que se fala? Se você usa as Escrituras, a pessoa fala, olha, a letra mata. Então, você não pode usar as Escrituras para confrontar o Espírito que está se manifestando ali. Em nome disso, de que a letra mata, e como já falei, letra mata não tem nada a ver com não usar a palavra para confrontar aquilo que se é ensinado. E esse ensino, queridos, de que você não pode confrontar aquilo que um líder está falando, e que é antibíblico, e esse ensino é muito parecido com aquilo que muitas vezes se tem na Igreja Católica. Porque para o católico ele é impedido de fazer aquilo que a gente chama de exegese. Aquilo que a gente chama de exegese, ou mesmo a hermenêutica, que é o segundo passo da exegese. A exegese é uma coisa mais de teólogo mesmo, mas a exegese seria a parte interpretativa. É quando você lê um versículo bíblico e você interpreta aquilo. Então, você não tem autorização de fazer essa interpretação. Você não pode. Como católico, você não pode. Porque a interpretação só pertence ao colegiado. Então, só o colegiado pode interpretar as Escrituras. O povo não pode. Ok? Então, há tanto que se fala, né, que essa coisa de interpretação é coisa de protestante. Porque é o protestante que vai para as Escrituras e verifica. O católico não. O católico ele tem que somente ouvir e não tem autorização, e isso é autorização mesmo, ele não tem autorização de fazer a interpretação. Portanto, se ele não pode interpretar, ele não pode discordar do que está sendo falado. Aí, tudo que é falado, você tem que dizer amém, e ponto final. E se aquilo vem de um colegiado, não importa se as Escrituras dizem ou não. Se um colegiado está falando, ele tem autoridade, que vem lá do apóstolo Pedro, supostamente do apóstolo Pedro, e, portanto, pode ser usado dessa forma. E isso eu faço uma crítica ferrenha em relação a isso, obviamente. A gente estava falando sobre isso. Quando o protestantismo fala somente as Escrituras, ele não está estabelecendo que a gente não pode olhar uma interpretação e achar interessante, tomar para a nossa vida. Olha, interessante. Essa forma de interpretar as Escrituras é interessante. Olha, isso aqui é interessante. Mas tudo isso segundo a palavra. Se não está na palavra, a gente deixa isso como uma questão secundária. A gente não estabelece aquilo como uma verdade absoluta. Amém, queridos? Certo? Certo? Aquilo que o Pipe fala, como questão interpretativa das Escrituras, isso não é canônico. Amém? Isso não tem a autoridade canônica. Canônica, quando eu falo, não tem a autoridade dos 66 livros das Escrituras. Não tem. A Bíblia é a Bíblia. Ela é a autoridade máxima sobre as nossas vidas, sobre o nosso ensino. Amém, queridos? Daí lá em 2 Pedro, queridos, é muito interessante o que Pedro vai também trabalhar a respeito dos falsos profetas. Ele vai falar assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha só. Mas o que eu acho interessante, que Pedro fala, que haverá entre quem? Entre o povo lá fora? Para quem que ele está escrevendo? Para a igreja. Ele está falando que onde vai surgir esses falsos mestres? Dentro da igreja. Ok? Pedro está falando assim, olha, tome cuidado, que entre vós vai aparecer esses falsos mestres. Só isso que Pedro está falando, já é algo que refuta essa ideia católica de que nós temos que acreditar na tradição. Se algo na tradição é contrário àquilo que a Bíblia está falando, ou não é algo que a Bíblia revela, nós temos que acreditar na tradição? Não. Por quê? Porque falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas vão surgir aonde? Na igreja. Então, nem todo aquele que levanta e fala como mestre, fala como profeta, é algo que a gente tem que simplesmente acreditar. Por isso que eu sempre falo para vocês.
Pedro falando então, como entre vós haverá falsos doutores, e aí ele fala assim, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E aí ele fala, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E aí no versículo 3, eu acho uma coisa interessantíssima aquilo que Pedro fala aqui. Ó. E por avareza, o que é a avareza? Né? Aquela negócio de sempre querer ter mais, nunca é suficiente. Ó. E por avareza farão de vós, ou seja, de vocês, negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nossa, às vezes eu pego umas traduções aqui, que misericórdia, acho que nem Deus entende o que está escrito aqui. Então ele está falando o seguinte, que esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles trarão, pela sua cobiça, voltado para o seu eu, ele traz esse ensino que desvirtua a igreja e conduz a igreja para outra coisa que não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém, queridos? Certo? Amém? Alguma dúvida em relação a essa questão de profecias? Não. Amém? É para acreditar em tudo? Qualquer profeta chega e fala, vocês têm que acreditar? Não. Amém? E às vezes o cara pode falar e se cumprir, e no que se cumprir, ele pode querer se aproveitar daquilo que se cumpriu e querer te conduzir para um outro caminho, e não conduz o caminho. Tudo tem que ser verificado à luz das Escrituras, à luz da palavra, em nome de Jesus. Amém? A segunda parte, queridos, disso que eu vou tratar, é a questão das marcas. Por que eu vou tratar das marcas? Porque ali em Deuteronômio, novamente, Moisés vai tratar algumas questões ligadas às marcas. E lá em Levíticos, nós estivemos vendo, lá em Levíticos 19, 28, né, que eu acho que muitos aqui estão condenados ao fogo do inferno por causa disso. Porque Levíticos 19, 28 diz assim, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis tatuagem nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Amém? Então, posse aí? Certo? Talvez vocês vão ser aqueles que vão ficar lá naquele Colombo celestial que eu falei domingo passado lá. Lembra que eu falei que Inácio de Leão lá tinha uma interpretação do céu bem estranha, né, onde ele achava que no céu haveriam três espaços, né, o espaço para os golgotanos, que seria o Colombo, né, a parte colombense lá do céu, depois aqueles que estariam mais próximas da cidade, da Nova Jerusalém, e aqueles que habitariam dentro da Nova Jerusalém. Essa era a visão que Irineu tinha, obviamente que eu discordo 100% dele, não me interessa quem que ele foi, há coisas nele que eu respeito, há coisas nele que eu simplesmente descarto, porque eu não vejo isso com fundamento bíblico algum. Né? Eu acho tremendo, queridos, aquela parábola que mostra o trabalhador indo trabalhar 8 horas da manhã, chega outro 10 horas da manhã, chega outro 12:30, chega outro 1:30 da tarde, e chega outro 5 horas da tarde, daí termina o expediente, o patrão vai pagar eles, como é que o patrão paga? A mesma coisa, paga o mesmo dinheiro para o outro que trabalhou desde das 8 horas da manhã, para o outro que trabalhou às 5 horas da tarde, ele dá o mesmo dinheiro. Aí os outros ficam o quê? Revoltados, mas espera aí, eu trabalhei mais que esse cara, e agora esse cara aqui chega ganha o mesmo que eu? E o que o Senhor da Seara fala? Olha, o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Eu pago quem eu quiser, o quanto eu quiser. E se ratear, ainda pago menos para você. Né? Eu acho interessante isso. Então, essa visão de que a graça, queridos, a forma como Deus estabelece a sua graça, em nada tem que ver com a forma como a gente pensa em justiça. É graça. Porque justiça por justiça, se Deus for agir com a gente por justiça, o que acontece com a gente? Fogo. Batismo com fogo. Amém? O batismo do Espírito Santo é uma outra coisa. Batismo com fogo. Amém? Então, queridos, essa palavra aqui, que
que Levíticos trata, que é a questão da palavra ka'ahá, uma palavra meio chata de falar em hebraico, ela não significa tatuagem. Não significa tatuagem. Ok? Os maiores teólogos que olham para a questão do texto hebraico entendem que a palavra não é tatuagem. Okay? A palavra significa literalmente marca. Então, não faça marcas no seu corpo. Agora, o que é interessante, que eu estava dando uma olhada, e todas as vezes que aparecia a palavra marca no corpo, nas escrituras sagradas, vai trabalhar outras palavras no hebraico, mas todas elas têm essa conexão aqui, ó, que o texto começa, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem pelos mortos fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, o que Deus, lá em Levítico, está trabalhando essa questão da marca? O quê? Culto aos mortos. Lembra? Está entrando em Canaã, entrando numa região cheia de pagão, cheia de paganismo, cheia de costumes errados, e entre eles havia o culto aos mortos por meio da marca aos corpos, que era a flagelação. Eles se feriam, eles marcavam os seus corpos em culto aos mortos. Daí, olha lá, em Deuteronômio, então, 14:1, Deus fala para o povo assim, ó, filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Então Deus está novamente falando para eles, olha, gente, quando vocês vão entrar lá, por causa de algum morto, não faça nenhuma marca no teu corpo. Entendeu? Não faça nada, não faça nenhum tipo de culto aos mortos. Está lá em Jeremias 16:16. Olha só o que Jeremias também fala. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não plantearão, aí ele fala, nem se farão por eles, por quem? Pelos mortos, incisões, nem por eles se rasgarão, se raparão as suas cabeças. Então, olha só, novamente, então, todas as vezes em que a Bíblia vai falar sobre marca, ela vai condenar você marcar o teu corpo, isso está ligado a um rito, que é um rito de culto aos mortos. Amém? Então, pegar esses textos, tirar esses textos do seu contexto e usar isso para qualquer coisa, né? E eu acho interessante essas pessoas que condenam a tatuagem e estão lá com um brincão no ouvido. Já viram isso? Né? Eu já ouvi assim nesses encontros de batalha espiritual, acho que a Débora já ouviu bastante. Esses encontros de batalha espiritual em que, por exemplo, piercing é pecado, brinco não. Por que piercing é pecado? Porque você marca os chakras aqui, né? Então pega o hinduísmo, traz o hinduísmo para dentro do cristianismo, né? Para dentro da nossa cultura, a gente absorve aquilo ali, e aí você não pode fazer usar um piercing, alguma coisa. Eu acho que tem certas coisas que são exageradas mesmo, né? Eu acho que a gente também tem que ter limite para algumas coisas. Então, eu vi essa semana um vídeo de um cara assim, exatamente todo tatuado e uma forma de lagarto, assim, sabe? Cara toda cheia de, assim, meio que tatuagem como se fosse uma escama, ele colocou dois chifres, assim, esquisito, né? Pintou o olho de vermelho, daí a esposa dele também, tudo daquele jeito. Ok, beleza. Eu acho que isso não convém, eu acho que isso é um exagero, né? Mas é o que eu acho. Como Deus vai julgar isso, é entre ele e Deus. Mas isso eu acho um exagero, certo? Agora, querer dizer que, né, condenar o piercing e usar um brincão, né, não faz sentido. Faz sentido, queridos? Não. Então eu vejo que faz, né? Então esses alargadores também, os caras usam um alargador quando veio rebenta, né? Eu usei brinco um bom tempo na minha vida. Continuei hétero, viu, queridos? Eu usei brinco um bom tempo na minha vida, até um dia que um amigo meu brigou e o cara rasgou a orelha dele, assim, o cara puxou o brinco dele, assim, a orelha dele ficou parecendo um morceguinho, assim. Cara, no outro dia eu tirei, falei, nunca mais, até porque a gente brigava todo final de semana, né?
Falei, eu nunca mais usei brinco. Né? Ok, queridos? Então, todas as vezes em que aparecer a palavra marca, algum tipo de proibição de marca na Bíblia Sagrada, está se referindo a culto aos mortos. Com isso, obviamente, né, você tome o seu devido cuidado, não haja com exagero, em nome de Jesus. Amém. Queridos, entrando para a última parte, então, que é a questão das batalhas. Daí lá em Deuteronômio, no capítulo 20. Então, olha que coisa interessante. Então, além dessas questões do comportamento moral deles, né, a questão da sexualidade, a questão da idolatria, a questão do culto em que Deus estabelece para ele, havia uma orientação da parte de Deus em relação a como que tinha que ser a conduta deles nas batalhas. Então, obviamente que a gente vai trazer isso aqui, não para dentro de um contexto literalmente de guerra, porque nós não estamos numa guerra, né? Literalmente, não estamos pegando em armas para sair guerrear, mas trazer isso para dentro da nossa vida, né? Nossa rotina, para aquilo que a Bíblia estabelece como inimigo. E quando a Bíblia estabelece como inimigo, ela está estabelecendo quem? Os demônios, amém? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores do ar das regiões celestes. Então está lá, a partir do versículo 1, acompanhe-me, por favor, Deuteronômio 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Então, a primeira coisa que Deus coloca para aquele povo é que eles vão enfrentar o quê? Um exército muito mais poderoso, provavelmente, que eles. E que eles deveriam fazer o quê diante disso? Não temer. Era para eles não terem medo disso. Eles teriam que encarar, confiar em Deus. Amém? E aí, isso trazendo para nossas vidas, como é que a gente lida com essa questão no nosso dia a dia? A gente é daquele tipo de crente que qualquer dificuldade, qualquer problema, isso nos derruba, isso nos afugenta, isso nos amedronta, ou a gente é aquela pessoa crente que está diante de um problema, confia que Deus é aquele que vai nos ajudar a vencer aquela luta e aquela batalha. Amém, queridos? Amém? E isso serve para tudo, serve para casamento, serve para ministério, serve para a tua saúde, serve para tudo. Amém? Serve exatamente para tudo. Os nossos inimigos estão aí. A gente tem que ter esse discernimento de enxergar o mundo espiritual ao nosso derredor, as coisas como elas acontecem, e discernir que a gente está numa guerra. Ou vocês acham que vocês não estão em guerra? Algum crente aqui nessa noite acha que não está numa guerra diária contra Satanás e os seus anjos? Alguém acha que não? Levanta a mão aí. Acha que não? Obviamente que nós estamos todos os dias nessa guerra. Se a gente enxerga ou não os demônios, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Uma das coisas mais assim maravilhosas no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, queridos, quem não leu esse livro, leia esse livro antes de você ir para Colombo Celestial. Leia esse livro. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Leia. É muito bom. E uma das coisas que o C.S. Lewis ele fala ali, já logo no começo, que um dos maiores interesses de Satanás é justamente ser uma pessoa anônima. Entendeu? Quanto mais a pessoa não acreditar que ele existe, é melhor para ele. Entendeu? Ignore que existe um mundo espiritual. Porque assim ele pode fazer todo o estrago que ele quiser, porque a pessoa não acredita, e ponto final. Então, obviamente que nós estamos numa guerra, e diante dessa guerra nós não devemos nos amedrontar, a gente tem que ter esse discernimento. Né? Esses dias a gente estava lá em casa, lá, passou uma semana complicada para mim e para a Kátia, né? E a Kátia tinha ganhado um presente das mulheres aqui, e ela foi lá usufruir desse presente que ela tinha ganho das mulheres. E ela sai daquele período que ela ficou lá durante 2 horas, usufruindo, que ela está indo para casa, ela está parada num semáforo, e uma véia dá ré no carro e vem para cima do carro. Né? A Kátia viu que ela ia bater, buzinou para a mulher parou o carro, né? Quase bateu no nosso carro, desceu do carro e foi desaforar a Kátia. Falou, sua louca,
Quase bateu no meu carro, né? A Kátia, você que deu ré, saiu chiando lá, né? E na hora o discernimento da Kátia falou assim, olha, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque eu acabei de sair de uma coisa que foi uma bênção para a minha vida. Eu usufruí de um presente para a minha vida e Satanás vem roubar a minha paz. Sabe? Então, tem esse discernimento, sabe, queridos? Quantas vezes o diabo nos tira a paz, nos rouba a paz, e como a gente tem que estar o tempo todo com a nossa mente ligada no Espírito Santo para discernir essas intenções do diabo. E às vezes o diabo não vai necessariamente usar uma pessoa de fora, pode usar alguém dentro da tua casa. Olha para o lado aí. Dá uma cutucadinha aí. Cutuca o Renato aí. Vai usar as pessoas de casa. Jesus falou isso, olha, os inimigos serão os da própria casa. Então a gente, além de nós mesmos, que somos nossos inimigos em potenciais todos os dias, né, ainda nós convivemos com muitas pessoas que podem se manifestar como inimigas, dentro de casa. Entendeu? Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a sogra, quase sempre. Né? Estou brincando, a minha sogra é uma benção. Se ela estiver assistindo, beijo, sogra, te amo. E é verdade, ela é uma benção mesmo na minha vida. Já a minha mãe, coitada da minha mulher. E aí, continuando, no versículo 2, ele fala, quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem atemorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória, aleluia. Aí eu gosto muito daquele texto em que Jesus fala assim, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, amém? Tome posse disso, meu querido. A isso sim, tome posse na sua vida todos os dias, que Jesus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo nas tuas cacas, mesmo nas tuas burradas. Amém? Pode ter certeza, você está fazendo burrada, mas o Espírito Santo está lá, ó, miserável. Querendo te fulminar com o fogo, te batizar com o fogo. Mas ele está lá. Está lá. Porque Jesus nunca nos abandonará. Versículo 5, queridos. Vamos correr aqui. Os oficiais dirão ao exército, a alguém que construiu uma casa e ainda não a edificou, não a dedicou, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. A alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e outro case-se com ela. Aí eu acho interessante isso na Bíblia, né? Porque parece uma contradição isso que nós estamos lendo aqui. Porque uma hora Deus fala assim, olha, vão lá, que eu vou dar a vitória para vocês, e vocês não têm que ter medo da sua luta, daquilo que vocês vão enfrentar. Porém, o texto está dizendo o quê? Que eles não vão morrer? O texto está falando isso? Não está falando tanto que Deus fala assim, olha, seguinte, vocês vão enfrentar essa batalha, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai enfrentar com vocês, o Senhor vai dar a vitória para vocês, vai dar tudo isso para vocês. Só que é o seguinte, se você começou a construir uma casa, não terminou, vai lá, usufrua um pouco da tua vida antes que você voe, porque vai que você morre. Ou seja, não havia garantia nenhuma de que na guerra ninguém ia morrer. E assim é o Evangelho. Mesmo que Deus cuide da gente, Deus nos protege do mal o tempo todo, isso não significa que a gente não é ferido na batalha, que a gente não sofra na batalha, que a gente não é derrubado, que muitas vezes a gente é morto mesmo nesse processo, que a gente é martirizado mesmo nesse processo. Amém, queridos? Não é interessante isso? Porque muita gente pega só a parte da batalha e da vitória, né? Quem quer vitória nessa noite? Em nome de Jesus. Né? Porque lê o texto da vitória e pula todos os textos que falam da morte. Olha, seguinte, você não casou ainda? Vai e casa primeiro. Né? Usufrua de uma das alegrias da vida.
Se bem que esse negócio de que casou depois, né, também é meio relativo, né? Depende. Né? Então, usufruir o primeiro, porque vai que você morre. Vai que você morre virgem. Não, não vai. Vai aproveitar a vida. Né? Depois você volta e vai guerrear. Porque você morreu, pelo menos degustou de alguma coisa na vida. Né? Certo? Continuando. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelenses também não fiquem desanimados. Aí eu acho interessante isso, né? Porque Deus fala para os covardes não irem. Fala, se você tem medo da guerra, isso não é para você. Se você tem medo da guerra, isso não é para você. Então, o cristianismo não é algo para quem tem medo do que tem para enfrentar na vida, mesmo caminhando com Deus. O cristianismo é esse lugar em que a gente caminha com um Deus que estava lá no monte, no Getsemane, e a Bíblia fala que o processo de estresse dele foi tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. Tamanho estresse que ele estava. E ali, à luz da medicina, né, fala que aquilo ocorre quando uma pessoa está num profundo estresse. Então, provavelmente Jesus estava com muito medo mesmo naquele momento, como humano que era. Então, ele estava com esse medo. Então, ele passou por esse processo de medo e ainda assim, ele se deu, ele encarou. Então, os corajosos não são pessoas isentas de medo, na verdade. Corajosos são aqueles que, mesmo com medo, eles vão e encaram. Vão em frente, encaram. O covarde é aquele que vê a batalha, vê a luta e ele desiste, ele corre. Tipo assim, se cristianismo é isso, eu não quero para a minha vida. Quantas pessoas que eu conheci nesses meus já 33 anos de caminhada, de pessoas que se decepcionaram violentamente com a fé cristã. Porque esperavam coisas de Deus, coisas de Jesus, e foram se decepcionando porque as coisas que eles esperavam não eram conforme a sua expectativa. Eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia não dá nenhum tipo de ilusão de que nós seremos isentos de lutas, de dificuldade, até mesmo de morrer. Versículo 9. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês... Só um pouquinho que me passou minhas listas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem primeiro uma proposta de paz. Olha que coisa interessante. Então, sempre buscando primeiro a paz. Olha, a gente propõe primeiro a paz. Assim que tem que ser a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente quer resolver primeiro na bala. Né? Na bala. Infelizmente, eu tenho um péssimo hábito de acompanhar a política. E sigo vários canais de política, tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu fico vendo, sabe, aquelas CPIs em Brasília, na Câmara, e eu fico vendo, sabe, aquele monte de deputados que professam uma fé em Jesus, né? E eu fico pensando, cara, os caras ali, bicho, não sei quem está ali buscando paz mesmo, sabe? Buscando paz, buscando pontes, buscando diálogo, buscando quebrar, né? Eu acho interessante quando Paulo fala que quando você quer realmente quebrantar o inimigo, você tem que pagar o mal com o mal? Não. O que você faz? Você paga o mal com o bem. E aí, ao pagar o mal com o bem, você amontoa brasas vivas na mente dele. Ou seja, você leva o teu suposto inimigo a pensar de fato.
Então, às vezes eu vejo que essa falta de conciliação que existe na política brasileira tem muito mais a ver com essa falta de diálogo que os políticos brasileiros têm, e os crentes são os principais nisso, entende? Porque o cara que não é crente, ok, o cara quer mais atacar, né? Lasque-se, quer mais é que tudo que se lasque. Mas o cara que é crente, ele tem que buscar o equilíbrio. E às vezes a minha revolta é essa, de ver assim, os debates ali, e é tipo assim, os caras, só falta xingar de fato, né? Vias de fato, porque o resto já acontece, né? Acontece de sarcasmo, acontece de ironização, e essa falta de diálogo me deixa assim, totalmente sem esperança de que a política brasileira tenha cura, tenha chance. De que, de fato, a gente está numa enrascada, né? Existem enrascadas piores, mas, infelizmente, não temos uma harmonia, uma conversa entre essa questão toda. Mas, versículo 12, mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, aí ele fala, então sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-las em suas mãos, ele vai falar a questão de matam ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. Quero terminar, queridos, lendo o versículo 18, que eu acho uma coisa aqui importantíssima para a gente trazer para a nossa vida. Senão, ele fala no versículo 17 que tinha que destruir todos os homens, né? E fala aqui de cada uma dos povos, das tribos que estavam ali, que todos eram idólatras. E ele fala, senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Isso trazendo para mim e para você, às vezes eu fico pensando, sabe, nesses falsos deuses que muitas vezes ainda nós trazemos sobre as nossas vidas. Nessa batalha da vida, uma das coisas que a batalha implica é justamente nesse desvencilhar dessas coisas que nos levam à dedicação a outra coisa que não seja se dedicar a Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo de trabalho, não estou dizendo de família, não estou dizendo de lazer, não estou dizendo isso. Mas se o trabalho te rouba de Deus, opte por Deus. Opte por Deus. Amém, queridos? Opte por Deus. Ore, ore. Deus vai providenciar outra coisa. Se o teu trabalho está te roubando de Deus, Deus vai te providenciar outra coisa. Mas opte sempre por Deus. Não deixe nada te roubar de Deus. Daí, quando vai para outros deuses, isso pode ser tanta coisa, né, que eu vejo. Pode ser aquela relação que está te roubando de Deus, te impedindo, né? E isso pode ser, talvez, até mesmo uma relação de um casamento, onde o marido pode ser uma desgraça na vida da esposa, né, ou a esposa na vida do marido, ainda que Paulo fale, né? Paulo fala, olha, o cristão ele não tem que procurar o divórcio, o cristão ele tem que se manter, né? Quando aquele com quem é casado não é do Senhor, ele fala que tem que se manter. Mas se a pessoa quiser se divorciar, você deixa que vá. Porém, ali, Paulo fala assim, porém, se for se casar novamente, né, Paulo fala, olha, fique como está, mas se for se casar novamente, no caso da viuvez, ele vai falar, que case com alguém do Senhor. Amém? Então, porque o que eu vejo, queridos, de relações que destroem ministérios, destroem chamados, então, cuidado com isso na sua vida. Cuidado, cuidado. E aprenda a confiar no Senhor, porque o Senhor, no seu tempo, te dará alguém conforme o coração dele. Amém? Porque eu recebi essa graça do Senhor com a minha esposa. Nunca fui uma pessoa desesperada. E olha que aquilo que eu olhava na frente do espelho todo dia, tinha razões para se desesperar. De que um dia iria casar. Mas nunca me desesperei, sempre confiei, falei assim, Deus, o Senhor tem o teu tempo, o Senhor tem o melhor para mim, né?
E de fato a minha esposa é, queridos, a pessoa mais incrível que Deus poderia ter me dado. E eu não mereço absolutamente nada desse grande presente que ela é para mim. Amém, queridos? Amém? Então lembre-se do cuidado com as profecias, lembre-se que marca tem a ver com culto, e lembre-se das suas batalhas, que o Senhor estará com você, e que mesmo na batalha, a gente pode ser ferido, isso não significa que Ele não está presente. Amém? Ser ferido na batalha não significa que o Senhor não está presente. E que a fé cristã não é para os covardes. É para aqueles que sim têm medo, mas encaram os seus medos e vão em frente. Amém?